A palavra Lúcifer é encontrada na Vulgata Latina. Ela não é encontrada nas nossas traduções em português. Na Vulgata Latina, quando ela foi usada para traduzir a expressão Helel, que nós encontramos em Isaías 14, versículo 12, ela expressa exatamente a ideia da estrela da manhã. O texto diz o seguinte: Ó estrela da manhã, filho d'alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Isaías 14, versículo 12. Nesse texto, nós encontramos uma profecia de Isaías contra a Babilônia. Fugindo um pouco da discussão exatamente de quem está se tratando, se é Nabucodonosor, né, se é algum imperador, alguma força política da Babilônia em si, ou o próprio diabo, o ponto é que, primeiro, Lúcifer não é um nome próprio especificamente, mas sim um nome que traduz essa ideia de estrela da manhã, que na verdade faz uma associação com o próprio planeta Vênus, dentro da mitologia da época, que concebia esse astro como aquele que anuncia a chegada do Sol e, portanto, aquele que vem portando a luz. É a ideia, portanto, de o portador de luz. E dentro da mitologia, isso era aquele que tem poder, aquele que tem algum tipo de domínio, algum tipo de brilho, algum tipo de glória. E por isso, aquele que se achava glorioso agora foi derrubado pelo próprio Deus. Na Vulgata Latina, essa expressão Lúcifer é usada 3 vezes. Nós temos em Jó, capítulo 11, versículo 17, para atribuir a manhã, Isaías 14, versículo 12, que eu acabei de mencionar, e curiosamente uma expressão no Novo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que se refere à volta de Cristo. E assim eu passo a ler o texto do Novo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A expressão estrela da alva na Vulgata Latina, a tradução para o latim, está aí. Lúcifer é uma palavra que traduz do grego fósforos, a mesma palavra grega que dá origem ao nosso fósforo, portanto, aquele que traz luz, aquele que porta luz, como eu disse, o próprio planeta Vênus, dentro do contexto aí do Oriente Próximo, dentro do contexto daquela sociedade. O que nós temos, portanto, em primeiro lugar, Lúcifer não é um termo, um nome que era usado nos céus para o diabo, isso não tem base bíblica. Segundo lugar, Lúcifer, uma palavra latina, ela designa uma ordem específica, mais especificamente um astro específico, que é o planeta Vênus, a ideia da estrela da manhã. Mas há um terceiro aspecto muito importante que precisamos observar, é que essa ideia de estrela da manhã, aquele que porta a luz, é atribuído a Cristo, aqui em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Muito curioso, porque na ideia, pelo menos, da Vulgata Latina no Novo Testamento, o verdadeiro Lúcifer seria o próprio Jesus, considerando que o texto está dizendo. O que nós observamos em Apocalipse, por exemplo, ainda que uma outra expressão seja usada, não fósforos, nem mesmo Lúcifer na Vulgata Latina, é que o próprio Senhor Jesus se autodenomina de estrela da manhã. Nós encontramos, por exemplo, isso em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Já imaginou? Ele está dizendo: eu sou o próprio Lúcifer. Mas é claro, isso não significa que Jesus seja o diabo, não se engane. Simplesmente a expressão Lúcifer, aquele que porta a luz, é realmente devida para aquele que tem toda a glória, que é Jesus Cristo. Ele sim é a estrela da manhã. E o diabo? E Satanás? Tem um nome próprio? A Bíblia não nos dá, mas chama o adversário, o inimigo, palavra Shatan em hebraico, ou diabolos em grego, que dá essa ideia daquele que é
caluniador, aquele que causa divisão, aquele que vem como inimigo de Deus. Portanto, nós não temos um nome próprio para o diabo, mas temos adjetivos que nos mostram a sua obra contra a igreja e contra Deus. E ele, que já está vencido pela verdadeira estrela da manhã, pelo verdadeiro e glorioso Senhor Jesus Cristo, ele não tem poder contra o Senhor Jesus, contra a verdadeira estrela da manhã.